Doutora, muito bom dia e muito obrigado por nos visitar mais uma vez e estar connosco a enriquecer este Fórum Nacional de Seguros que junta, de facto, profissionais, e esperamos mais de 2.000 profissionais durante 2 dias aqui na Alfândega do Porto. E muito obrigado por ter acordado sair do formato tradicional e transformarmos isto numa conversa mais que uma entrevista. Deixe-me também, enfim, responder já e agradecer o convite da sua pessoa para participar desta 3ª edição do Fórum Nacional de Seguros e felicitar por esta iniciativa que está-se a consolidar numa trajetória de construção no Porto, justamente. Eu gosto imenso de vir à cidade do Porto, estava há bocado a comentar isso, e hoje sou duplamente beneficiada porque estou no Porto e estou aqui no Fórum Nacional de Seguros com muito gosto e interesse. E acho que o formato da entrevista também é com todo o interesse que aceitei este desafio. É mais interessante do que uma intervenção, um monólogo. Portanto... Sim, monólogo, mas também temos que ler todo esse monólogo com muita atenção. Pois é, isso é verdade também. Tinha muita informação nas entrelinhas. E se calhar aqui essa informação vai-se perder, espero que não. Não, esperemos que não. Doutora, pedia-lhe uma breve explanação sobre o mercado de seguros este ano. Quais são os destaques positivos alguns destaques positivos e negativos na economia geral, no comportamento dos operadores, e que também, em geral, como vê o papel dos seguros numa sociedade que é mais resiliente aos riscos? Muito bem. Então, eu acho que nós, de um ponto de vista macroeconómico, temos aqui a combinação de 2 fatores. Por um lado, temos o início da redução das taxas de juros de referência do Banco Central Europeu, o que se perspectiva venha trazer, como aliás já se está a verificar, uma maior estabilidade, previsibilidade, enfim, na economia e também no funcionamento dos mercados financeiros com, digamos, um impacto na sua menor volatilidade, digamos assim. E depois temos aqui uma má notícia, não é? Que é a agudização das tensões geopolíticas, que enfim, que têm riscos de downside para a atividade económica e que podem trazer pressões em relação às cadeias de produção e abastecimento, podem pôr em causa esta trajetória de consolidação de redução da taxa de inflação e, inclusivamente, podem ter um impacto negativo na transição sustentável. Mas também temos boas notícias. Aqui do lado de Portugal temos um desempenho da economia acima do desempenho agregado da área do euro. Temos o perfil de crédito da República que melhorou depois de sucessivas revisões, está agora posicionado com rating A, portanto Investment Grade. E, enfim, tudo isto são ambientes favoráveis à indústria asseguradora. Do lado da indústria asseguradora, o que é que nós podemos verificar? Podemos verificar que há uma consolidação de níveis de solvência acima dos 200%, cresceu no primeiro trimestre deste ano para 203%. Isto é muito importante, porque estes elevados níveis de solvência conferem resiliência ao setor assegurador para estar mais preparado para enfrentar riscos que possam, enfim, pôr em causa o normal funcionamento da economia e os mercados financeiros, como aliás aconteceu recentemente no passado, recordo a crise pandémica, e foi possível na crise e pós-crise reforçar rácios de solvência. Portanto, este aspecto eu não queria deixar de o mencionar. Relativamente à evolução, digamos, da produção da indústria seguradora, também temos boas notícias do lado do ramo vida,
estamos a assistir a uma inversão da trajetória que experimentámos no passado recente, impulsionada pela venda de seguros não ligados. O ramo vida cresceu no primeiro trimestre, face ao trimestre homólogo, cerca de 10%, que é bastante... cerca de 20%, peço perdão, que é bastante bom. Portanto, desculpe, os produtos de rendimento garantido têm sido a diferença? Sim, começam a aparecer produtos seguros não ligados com garantia de capital e com garantia de rendibilidade, o que é um desenvolvimento bastante importante na medida em que confere mais proteção, digamos, ao investidor, portanto, aos tomadores e beneficiários desses seguros. Portanto, temos aqui, assim, digamos, uma recomposição da oferta do ramo vida, se compararmos com o que se passava anteriormente, com, digamos, uma maior predisposição para a venda de produtos ligados. Do lado do ramo não vida, estamos a assistir a crescimentos sustentáveis nestes últimos anos, que são transversais a todas as linhas de negócio, às principais linhas de negócio. Eu não estou aqui a dar nenhuma novidade, porque temos aqui presente o setor segurador e sabem que é assim, mas é relevante dizê-lo, com um crescimento na ordem dos 10%, quando comparado com o primeiro trimestre de 2023. E acima do PIB nominal. Sim, o setor segurador, em geral, combinando o ramo vida e o ramo não vida, tem crescido acima do PIB. Isto é factual. O ramo não vida de uma forma mais consistente. O ramo vida está muito dependente dos mercados financeiros e, portanto, tem uma maior volatilidade na sua produção. Um aspecto também muito importante que eu gostava de referir para responder à sua pergunta é salientar que o ramo não vida tem sido capaz de manter o equilíbrio técnico, que é um aspecto muito importante, apesar da persistência da elevada taxa de inflação. Portanto, eu diria que estamos bem neste momento em termos de indústria seguradora e, portanto, acho que começámos bem o ano e vamos esperar agora que estes resultados se mantenham com esta trajetória bastante positiva. Muito obrigado. Eu gostava também de perguntar aqui uma questão sobre as iniciativas legislativas ou normativas da AESF, ou seja, estando a AESF no princípio dos processos, quase à saída da EIOPA, quando a União Europeia estabelece diretivas, quando o Governo estabelece objetivos, a AESF está no princípio do processo, acaba por revelar que está nesse início de processo, depois o processo vai evoluindo e às vezes, confesso, e nós, até jornalistas, não sabemos em que ponto é que estamos. Sim, qual é o dia em que as coisas vão acontecer. Por exemplo, a AESF deu orientações relativamente aos avisos de pagamento aos consumidores sobre alterações de preço. Ficámos com a ideia, pelos vistos errada, que ainda estávamos na preparação das pessoas, mas não, já está em vigor. Em relação a esse aspecto em particular, ainda bem que me dá a oportunidade de esclarecer esse assunto. A AESF emitiu instruções, no fundo, recomendações de boas práticas relativamente à informação que deve constar dos avisos de pagamento de prémios de seguros. É muito importante, o tema da transparência é muito importante. É importante para a proteção dos consumidores e é importante para o equilíbrio do funcionamento do mercado. Os avisos de pagamento passarão a ter, e já estão a ter, porque já temos empresas de seguros, neste momento, que já estão a emitir avisos de pagamento com a tal informação que nós consideramos que é necessária que conste, como seja, todos
todos recebemos avisos em casa para pagar seguros, não é? E muitas vezes tentamos perceber a que é que se deve o aumento de um prémio de um ano para o outro e ficamos sem saber. Portanto, o que vai acontecer, e já está a acontecer, é que todas as empresas de seguros, para todas as modalidades de seguros e com prioridade este ano para o seguro-doença, o automóvel e o seguro de incêndio e multirriscos, que é incluir nos avisos de pagamento, digamos, informação precisa sobre a que é que se deve a variação do prémio entre o ano em pagamento e o ano anterior. Ou seja, o que é derivado da inflação, o que é derivado da sinistralidade, o que é derivado do capital, se houve alterações no capital de cobertura, se houve a introdução de novas coberturas ou outros fatores relevantes para cada caso específico que possam justificar porque é que aquele prémio subiu ou desceu. Também pode acontecer, se houver, por exemplo, uma redução de capital de cobertura, até pode acontecer a surpresa para o consumidor ter um prémio mais baixo do que aquele que tinha pago no ano anterior. Portanto, isto já está em vigor. A prioridade são estas três modalidades que eu referi e as empresas estão, desde maio, e são empresas muito representativas do mercado que já estão a emitir estes avisos de pagamento nestas condições. O que é que acontece nesta fase de transição? Esta fase de transição de preparação e de emissão de avisos de pagamento nestas modalidades que eu referi terá que se concretizar até ao final do ano e a partir do dia 1 de janeiro de 2025. Isto é estendido às restantes modalidades. Portanto, penso que isto há aqui uma mudança de paradigma bastante relevante que tem em vista a proteção do consumidor e o melhor funcionamento do mercado. Acho que ganhamos todos e acho que para o consumidor especialmente fica aqui a mensagem que esta recomendação feita pela autoridade está a ser implementada. Enfim, de uma forma faseada, na medida em que, vamos ver, a autoridade também é sensível aos investimentos tecnológicos que as empresas têm que fazer para conseguir, digamos, responder a este desafio. E as empresas não são todas iguais. As empresas grandes têm mais facilidade nessa adaptação tecnológica, as empresas pequenas talvez nem tanto. E, portanto, nós não queremos um setor a duas velocidades. Nós queremos ter todas as empresas de seguros, digamos, ter aqui um level playing field, até perante o mercado e perante especificamente os consumidores e, portanto, todas terem a possibilidade de ter esta capacidade de resposta e, portanto, fizemos aqui este faseamento que eu julgo que é perfeitamente compreensível e nós que estamos aqui, que somos do setor, percebemos e acho que estão a perceber bem o que é que eu estou aqui a querer transmitir. Sem prejuízo, a medida está tomada e a medida é para cumprir e está a ser monitorizada. Muito bem, ficou o recado para todos nós e eu vou-me certificar de que no Ecoseguros damos a informação correta. Muito bem. Eu só não vou citar aqui nomes de empresas, mas podem fazer uma investigação e descobrir quais é que já estão, digamos, e as que estão para, não é? Isto é um caminho que se está aqui a fazer. Doutora, também já se falou, o Dr. Ricardo Valente já falou dos insurance gaps e como preencher essas lacunas. Continuamos com, entre automóvel, acidentes de trabalho, multirriscos de habitação, digamos assim, obrigatório, seguros de vida ligados ao crédito à habitação. Continuamos com obrigatórios ou quase obrigatórios a predominar no mercado e alguma dificuldade em crescer nos setores não obrigatórios. Com exceção de um ramo, não é? Que cresce. Pois, exatamente. Que também se tornou quase obrigatório, a saúde, não é? Sim, o seguro de saúde está com uma trajetória de crescimento bastante acentuada. Já agora, há um fim para esse crescimento? Como? Há um fim para esse crescimento. Já se fala em 4 milhões de beneficiários de seguros de saúde no final deste ano. Não, seria um risco responder a essa pergunta. Portanto, não lhe vou responder. Não. E também parece que há problemas Não consigo comprar um seguro para cobrir esse risco.
alguém que ofereça, temos aqui um protection gap. Mas não está preocupada com a rentabilidade desse setor, que eu sei também que, entretanto, há 2 anos e o ano passado, houve um aumento súbito dos custos dos prestadores de cuidados de saúde e o setor, quer dizer, e o ramo de saúde andou, na área técnica, andou bastante no limite. Não é? Como eu há pouco referi, nós verificamos que existe equilíbrio técnico em geral em todas as modalidades do ramo não vida. Nem pode deixar de ser de outra maneira. Nós não podemos ter, digamos, oferta de produtos de seguros que não estão tecnicamente equilibrados. Isso todos sabemos que isso não pode acontecer pontualmente, mas, enfim, quando existe pontualmente tem que ser corrigido. No caso dos seguros de doença, a sinistralidade aumentou, sobretudo ligada aos custos dos prestadores de serviços, onde, por exemplo, o tema da inovação é um tema importante. Também, digamos, a taxa de inflação acabou também por se repercutir nesses custos, mas o ramo, digamos, está equilibrado. Provavelmente não fornece as mesmas margens que fornecia inicialmente, enquanto era uma espécie de uma startup. Agora deixou de ser e, portanto, digamos, mas o que importa aqui é o equilíbrio técnico e esse está do modo geral assegurado. Mas em relação ao tema dos protection gaps, que também o Sr. Vereador nos trouxe aqui, eu gostava de partilhar aqui algumas das coisas que disse. Eu penso que o elevado protection gap que existem vários riscos e é um problema estrutural do nosso país. E para resolvermos um problema estrutural, temos que ter respostas estruturais. O que é que eu quero dizer com isto? Eu vejo que há duas grandes lacunas estruturantes, digamos assim, e que explicam este problema. Uma delas tem que ver com os baixos níveis de poupança. Nós temos, historicamente, níveis baixos de poupança. E a segunda lacuna estrutural é que temos elevados níveis de iliteracia financeira. Portanto, estas duas lacunas juntas conduzem a quê? Conduzem a uma deficiente cultura de risco que acaba por se traduzir numa falta de sensibilização das pessoas para adquirirem seguros, para se precaverem relativamente a perdas, não é? Eventuais, quando se está à materialização de riscos, a materialização dos riscos. E, portanto, esta falta de sensibilização acaba por, no fundo, do lado da procura, no fundo, retrai a procura. Mas nós também temos problemas do lado da oferta, não é só do lado da procura. Da procura temos considero que existem aqui estas duas lacunas estruturais. Do lado da oferta, nós vemos que o setor segurador é um setor, de um ponto de vista de oferta, é robusto, é dinâmico e tem sido capaz de oferecer com criatividade e também inovação respostas, produtos para satisfazer a procura. No entanto, há, digamos, áreas de risco onde, efetivamente, nós não encontramos essa resposta. E uma das áreas, para dar um exemplo, é a área das catástrofes naturais. Nós estamos a verificar que as catástrofes naturais estão a acontecer com mais regularidade e com mais severidade. Isto decorre das alterações climáticas para aqueles que acreditam nas consequências das alterações climáticas e, de facto, nós temos aqui um gap muito elevado. E o setor segurador parece não estar a conseguir responder a este gap. Como é que isto se resolve? Provavelmente
E à semelhança do que vamos fazer com o fundo sísmico, que poderíamos também falar depois, se quiser, também falou-me nisso há pouco, antes de se iniciar a conferência, e portanto, à semelhança do fundo sísmico, provavelmente teríamos que ir para soluções de mecanismos coletivos de cobertura de risco e de financiamento que permitam alargar, no fundo, a pool de riscos, fazer diversificação de riscos e obter ganhos de escala, e em que, digamos, participam os segurados, participa o setor segurador, portanto, e o Estado. E, portanto, teríamos aqui uma espécie de, portanto, mecanismos público-privados, digamos assim, que juntam estas responsabilidades. Pensamos que poderá ser um caminho, aliás, temos outros países, outras jurisdições onde estes mecanismos já existem e funcionam. E, portanto, teríamos aqui uma abordagem, digamos, de mecanismo coletivo e não uma abordagem de oferta indivíduo a indivíduo, empresa a empresa, tomador a tomador. E, portanto, poderá estar aí a resposta. Agora, não há dúvida nenhuma que nesta área, como noutras, há aqui, de facto, uma dificuldade em cobrir este gap. Ora, o setor segurador é muito importante, não é? A relevância do setor segurador advém da sua função como gestor de risco. E, portanto, ele tem que ser capaz, sozinho ou através de parcerias, de encontrar soluções para aqueles riscos onde estamos sem, digamos, sem resposta. Portanto, essa relevância não se pode perder e, para a manter, tem mesmo que procurar soluções naquelas áreas onde estamos mais, enfim, a descoberto relativamente à cobertura desses riscos. Sei que a ASF está a lidar com o fundo sísmico, está a preparar uma proposta para apresentar ao Governo e já nos pode adiantar alguma coisa a respeito de capitais seguros, formas de financiamento? Enfim, os consumidores vão pagar uma taxa de... Não posso levantar muito o véu. Mas o que é que faria sentido? Não posso levantar muito o véu porque vão perceber porquê. Portanto, nós recebemos esse mandato no final de 2023 para propormos ao Governo um mecanismo para cobrir um mecanismo nacional de cobertura de fenómenos sísmicos e já em 2023 nós lançámos uma recolha muito de grande amplitude junto do mercado para conseguirmos perceber qual é o gap que temos aqui em relação a esta matéria. Isto é o ponto de partida, é percebermos, mas que gap é que nós temos? O que é que nós temos que resolver? Qual é o problema que está aqui? Portanto, essa recolha, enfim, que foi feita junto do mercado, como digo, uma recolha de larga escala, permitiu concluir, nós temos um protection gap no risco sísmico de 79%, o que é imenso, é um gap estrutural, e temos um protection gap no risco de incêndio de 45%. Ou seja, feito o raciocínio ao contrário, nós temos um gap coberto no risco sísmico de 79 para 100, são, se a memória não me falha, se as contas não falham, 21%, e no caso do risco de incêndio tem uma cobertura de 55%. Portanto, isto é a nossa base de partida. A partir daqui, nós estamos, juntamente com empresas de resseguro, e a academia e académicos e alguns stakeholders, por exemplo, a APS, que tem que, enfim, participar neste trabalho, a definir, também é muito importante, definir o perfil do risco sísmico em Portugal. E, portanto, é da junção desta informação que nós vamos ter a possibilidade de desenhar opções técnicas
de cobertura e de financiamento. Portanto, eu diria que, mesmo que eu lhe pudesse responder, por já ter uma resposta, não consigo, porque também não tenho a resposta para lhe dar. Portanto, vamos entrar agora numa fase de desenho das opções, destas opções técnicas. Obviamente que a proposta que a ASF irá fazer ao Governo é uma proposta que deverá permitir ao Governo fazer opções, porque há aqui opções políticas e essas não competem à ASF fazer. Por outro lado, não menos importante, estamos a estudar o modelo de governance deste fundo sísmico. A governance é um aspecto muito importante deste tipo de mecanismos. Portanto, também faremos uma proposta no sentido do modelo que será considerado, digamos, mais ajustável e face também àquilo que observamos noutros países europeus de boas práticas daquilo que deve ser um modelo de governance de um fundo desta natureza. Naturalmente que terá que haver uma maior participação do país no financiamento deste fundo. Isso vai ser o resultado final. Como é que ele se vai distribuir? É, digamos, a pergunta que se faz e para a qual eu ainda lhe posso responder. Exatamente. Também não pode responder se aquele número que se ouve de 10 mil milhões como valor ideal para o fundo se andará próximo de realidade. Também não lhe posso responder. Posso lhe responder é que estamos muito atrasados no lançamento de um fundo desta natureza, mas o que é preciso é começar, não é? Começar a poupar, porque nós do que estamos aqui a falar é de poupança, é acumular capital para, just in case, no caso de existir um evento, nós temos capital acumulado para acorrer, digamos, às necessidades que certamente existirão, especialmente de apoio às pessoas e à reconstrução. E, portanto, a acumulação de capital terá essa vantagem. E, por outro lado, sendo isto gerido por seguradoras, isto é um aspecto muito importante, é que as seguradoras sabem gerir eventos, sabem responder perante eventos, portanto, estão profissionalizadas e, portanto, sabem gerir sinistros, sabem indemnizar, sabem avaliar, sabem valorizar, sabem ir ao encontro das necessidades que a materialização de um risco provoca. E isso é muito importante numa situação em que é preciso haver uma organização montada para responder. Não basta ter dinheiro. No nosso caso, não temos dinheiro, mas temos a profissionalização da gestão do risco. Quando tivermos dinheiro, esta poupança acumulada, e aproveitarmos a profissionalização do risco que está instalada, ficaremos muito melhor do que estamos agora, não é? Doutora, muito obrigado. Eu queria só fazer uma pergunta sintética para podermos terminar a nossa sessão, que é pena. Gostaria de ter aqui ainda mais 3 ou 4 perguntas difíceis para fazer, mas não vamos ter tempo. Não, pronto. E foram recentemente, está muito ligado ao que acabou de falar, poupança, literacia financeira. Se a culpa é do ovo ou da galinha, se é por falta de poupança que as pessoas não têm literacia, não procuram literacia financeira, se é falta de literacia financeira que também não os estimula a olhar para a poupança de outra maneira. Mas houve resultados do PISA, do célebre teste coletivo, e principalmente para estudantes, penso que dirigido até 15 anos, em que houve um resultado, mais do que o resultado absoluto, foi a tendência, houve uma regressão. O que é que a doutora pensa disso? Penso que não é uma boa notícia. Quer dizer, vamos lá ver. Há 2 notícias, digamos, a reter. Uma é que Portugal mantém-se no 6º lugar em percentagem de estudantes que têm capacidades financeiras básicas, num total de 20 países. Isto é um inquérito da OCDE. Portanto, não estamos mal. Mas regredimos relativamente no ranking, relativamente ao indicador global de literacia financeira. Passámos de 7º para 9º. E há depois coisas interessantes também para refletir, porque há uma série é uma bateria de indicadores muito relevante.
E nós devemos realmente refletir sobre isto. Eu estou cada vez mais convencida e apreciei muito o anúncio que o Sr. Vereador fez sobre o programa de literacia financeira que vão lançar para crianças dos 6 anos. Isso que vão fazer vai ao encontro de uma recomendação do Conselho da União Europeia no sentido de incluir como disciplina obrigatória a educação financeira nos currículos escolares a partir dos 6 anos. E eu cada vez me convenço mais que é evidente que, digamos, a literacia financeira, ou seja, trabalhar para a literacia financeira é um desígnio nacional e é um desígnio de todos, não é uma competência apenas dos supervisores ou uma competência apenas do governo ou uma competência do setor A, B ou C, não, é uma competência geral. Os supervisores têm o Plano Nacional de Formação Financeira, que devo dizer, do meu ponto de vista, tem feito um excelente caminho, mas estava eu a dizer que eu cada vez me convenço mais que é mesmo muito importante que se integre nos currículos escolares como disciplina obrigatória a literacia financeira, assim como temos a matemática. Portanto, e se queremos ser cidadãos do mundo, não é? E ter, no fundo, capacidade para podermos fazer opções e escolhas conscientes e responsáveis e ajudar a disciplinar o mercado, porque nós, com cidadãos com competências e bem apetrechados de um ponto de vista de formação, acabam por ser também agentes que fazem uma espécie de uma autorregulação no mercado e portanto, é relevantíssimo, é mesmo muito importante que nós tenhamos consumidores que saibam o que estão a fazer, porque eles acabam por fazer uma disciplina do mercado e no final do dia acho que ganhamos todos. Sra. Doutora Margarida Correia de Aguiar, muito obrigado pela sua presença e pelos seus esclarecimentos. Pena não podermos continuar a nossa conversa e pronto, espero que para o ano, se não for antes, nos possamos encontrar. Muito obrigada, foi um gosto.